Você já estava deitado de boa, olhando para o teto, e do nada apareceu uma coisa transparente flutuando no seu olho, tipo uma mosquinha, um fiapo, que quando você tenta olhar direito, ele, tipo, foge. Pois é, calma, você não está ficando louco. Mas o que é aquilo? E já que a gente está aqui, por que bater o cotovelo daquele jeito específico dá um choque que parece que você colocou o braço na tomada? Por que às vezes você engasga com a própria saliva sem motivo nenhum? E por que ficar em silêncio total faz você ouvir um apito que não existe? Seu corpo faz coisas estranhas todo dia e você nunca soube o porquê. Até agora. Vamos para mais um Perguntas e Respostas. Número 10. Por que a gente enxerga umas mosquinhas transparentes flutuando nos olhos? Você está olhando para o céu num dia claro ou para uma parede branca e de repente elas aparecem. Umas coisinhas transparentes meio que flutuando ali na sua visão. Parecem fiapos, bolinhas, às vezes até umas minhoquinhas. E o pior, se você tenta olhar direito para elas, para poder encontrar, elas fogem. Sempre para o mesmo lado que o olho se move. É como tentar pegar fumaça com a mão. E aí bate aquele pensamento. Isso é normal ou eu preciso ir a algum médico agora? Relaxa. Isso tem nome. A ciência chama de moscas volantes. E sim, quase todo ser humano já viu isso, pelo menos uma vez na vida. Mas o que são essas coisas? Dentro do seu olho existe uma substância gelatinosa e transparente chamada humor vítreo. Ela preenche o espaço entre a lente do olho e a retina, e a função dela é manter o formato do globo ocular e deixar a luz passar limpa até o fundo do olho. O problema é que com o tempo, ou às vezes desde o nascimento, pequenas fibras de colágeno dentro desse gel se soltam e ficam boiando ali dentro. Quando a luz entra no olho e passa por essas fibras soltas, elas projetam uma sombra na retina. E é exatamente essa sombra que você enxerga como mosquinhas. Ou seja, você não está vendo um objeto, você está vendo a sombra de um objeto microscópico dentro do seu próprio olho. Por isso, elas se mexem quando o seu olho se mexe. Elas estão literalmente flutuando dentro de você. E aqui vai o detalhe que pega a maioria das pessoas de surpresa. Seu cérebro, com o tempo, aprende a ignorar essas sombras. É por isso que você não vê elas o tempo todo. Ele simplesmente filtra a informação e finge que não está ali. Mas quando você olha para algo muito claro ou uniforme, como o céu azul, o cérebro perde o disfarce e elas aparecem de novo. A boa notícia, na grande maioria dos casos, as moscas volantes são completamente inofensivas. Mas se um dia você perceber um aumento repentino delas ou flashes de luz junto, aí sim vale procurar um oftalmologista. Pode ser sinal de descolamento da retina. Isso é urgente. Mas no geral, aquelas mosquinhas só são o preço de ter um olho feito de gel. Nada mais. Número 9. Por que a gente vê estrelinhas quando levanta rápido? Você está sentado no sofá ou agachado, pegando alguma coisa, e quando levantou, de uma vez o mundo sumiu. A visão escureceu, apareceram umas estrelinhas brilhando, talvez até deu aquela tontura que te fez segurar na parede para não cair. 1, 2, 3 segundos depois, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu nesses 3 segundos? O nome disso é hipotensão ortostática. E é mais simples do que parece. Quando você está sentado ou deitado, o seu sangue se distribui de um jeito confortável pelo corpo. Ele está tranquilo ali, sem muita pressa. Mas quando você levanta de repente, a gravidade puxa esse sangue para baixo, para as pernas e para o abdômen. E o seu cérebro, que fica lá em cima, fica sem sangue por um instante. Estamos falando de milissegundos, mas é o suficiente.
O cérebro é o órgão mais exigente do corpo humano. Ele consome cerca de 20% de todo o oxigênio que você respira, mesmo representando só 2% do seu peso. Então, quando o fluxo de sangue cai, mesmo que por uma fração de segundo, ele sente na hora. E a primeira coisa que sofre é a visão, porque o córtex visual, lá na parte de trás da sua cabeça, é extremamente sensível à falta de oxigênio. As estrelinhas que você vê são basicamente as células da sua retina e do seu córtex visual entrando em pane temporária. Elas começam a disparar sinais aleatórios porque não têm energia suficiente para funcionar direito. É como uma TV perdendo o sinal. Aquele chuvisco que aparece não é uma imagem real, é o aparelho tentando funcionar sem ter o que mostrar. E a escuridão é o estágio seguinte. Se o sangue demora um pouquinho mais para chegar, a visão apaga de vez por 1 ou 2 segundos. Quem já sentiu sabe, parece que alguém desligou a luz do mundo. O seu corpo, claro, não fica parado assistindo isso acontecer. Assim que detecta a queda de pressão, o coração acelera imediatamente e os vasos sanguíneos das pernas se contraem para empurrar o sangue de volta para cima. É uma resposta automática que leva poucos segundos. Por isso, tudo volta ao normal tão rápido. Na maioria das vezes, isso é completamente normal. Acontece mais quando você está desidratado, dormiu pouco ou ficou muito tempo na mesma posição. Mas, se acontece com muita frequência ou se você chega a desmaiar de verdade, vale consultar um médico. Pode ser sinal de algo no sistema cardiovascular que merece atenção. Número 8. Por que às vezes a pálpebra fica tremendo sozinha? Do nada, sem aviso, a sua pálpebra começa a tremer. Não dói, não atrapalha a visão, mas está ali tremendo, pulsando, e você não consegue parar. Pode apertar, pode esfregar, pode tentar ignorar, mas ela continua no ritmo dela ali naquela tremedeirinha. Às vezes dura uns segundos, às vezes dura dias. O nome técnico disso é fasciculação palpebral. E apesar de parecer que algo está errado, na maioria das vezes é o seu corpo te mandando um recado bem claro: para. O que acontece é o seguinte: o músculo da pálpebra, chamado de orbicular do olho, é um dos músculos mais finos e sensíveis do corpo humano. Ele responde rápido a qualquer variação no seu sistema nervoso. E quando você está dormindo mal, consumindo muita cafeína, estressado ou passando muito tempo olhando para a tela, os neurônios que controlam esse músculo ficam hiperexcitados. Eles começam a disparar impulsos elétricos sem que você mande. É como um fio desencapado fazendo contato sozinho. E por que a pálpebra e não outro músculo? Porque ela é extremamente fina e tem pouquíssimas fibras musculares. Qualquer descarga elétrica mínima já é o suficiente para fazer ela se mover visivelmente. No seu bíceps, o mesmo sinal passaria despercebido. Na pálpebra, vira um terremoto. O mais curioso é que ninguém ao seu redor percebe. Você jura que está visível, que as pessoas estão vendo, mas na prática o tremor é tão pequeno que só você sente. O músculo está se movendo frações de milímetros. Na grande maioria dos casos, a solução é simples: dormir melhor, reduzir a cafeína e descansar os olhos. Mas se o tremor persistir por semanas e começar a espalhar por outros músculos do rosto, aí vale procurar um neurologista. Número 7. Por que sentimos um arrepio quando ouvimos uma música muito boa? Já aconteceu de você estar ouvindo uma música e talvez aquela que tem um significado especial para você e de repente sentir um arrepio subir pela espinha, a pele eriça, os pelos levantam e por um segundo parece que o mundo parou? Algumas pessoas até descrevem como uma onda elétrica passando pelo corpo. E isso não é poesia, é química. O nome científico desse fenômeno é frisson, uma palavra francesa que significa exatamente isso, arrepio. E o que acontece no seu cérebro durante um frisson é impressionante. Quando uma música te pega de jeito, seja por uma nota inesperada, uma virada de melodia ou uma letra que te atinge no momento certo, o seu cérebro libera dopamina.
a mesma substância que ele libera quando você come algo delicioso, quando recebe uma boa notícia ou quando ganha algo. Seu cérebro literalmente trata aquela música como uma recompensa. E aqui vem a parte mais fascinante. Estudos de neuroimagem mostraram que a dopamina não é liberada só no momento do arrepio, ela começa a ser liberada antes, nos segundos de antecipação, antes daquela parte da música chegar. Seu cérebro já sabe que o clímax está vindo e só de esperar por ele já começa a te recompensar. O arrepio físico em si, os pelos eriçando, é uma herança evolutiva. É a mesma reação de piloereção que nossos ancestrais tinham diante de frio ou perigo. O corpo não sabe diferenciar uma emoção intensa de uma ameaça real, então reage do mesmo jeito, eriçando os pelos, só que, em vez de medo, o gatilho é beleza. E não é todo mundo que sente isso com a mesma intensidade. Pesquisas mostram que pessoas com maior abertura a experiências, um traço de personalidade, tendem a sentir frisons com mais frequência. Então, se você é uma dessas pessoas que se arrepia inteiro com música, seu cérebro é literalmente mais receptivo à beleza sonora que a média. Número 6. Por que a gente sente aquele frio na barriga em queda livre? Montanha-russa, elevador descendo rápido, um avião pegando um bolsão de ar. Você conhece a sensação, aquele aperto no estômago como se seus órgãos tivessem subido e ficado preso na garganta. É horrível e viciante ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu ali dentro não é só sensação, é física real. Quando você entra em queda livre, seu corpo está caindo, mas os seus órgãos internos também estão. Só que eles não estão presos de forma rígida. Estômago, intestino e fígado ficam suspensos dentro do abdômen por membranas e ligamentos que têm certa flexibilidade. Quando o corpo cai de repente, esses órgãos entram em um estado de microgravidade momentânea. Eles literalmente flutuam dentro de você por uma fração de segundo e o seu cérebro surta. O sistema nervoso detecta que os órgãos não estão onde deveriam estar e interpreta isso como um sinal de perigo. A resposta é imediata: liberação de adrenalina, aumento de frequência cardíaca, contração dos músculos abdominais. Aquele frio na barriga é o coquetel de estresse do seu corpo sendo ativado em tempo real. Oh, agonia! É por isso que a montanha-russa vicia. A adrenalina vem acompanhada de endorfina, o analgésico natural do corpo. Você sente medo, depois alívio, depois euforia. Tudo é em questão de segundos. Seu cérebro aprende que aquele perigo não é real e começa a associar a sensação a prazer. É o mesmo princípio de qualquer esporte radical. Mas o frio na barriga em si são os seus órgãos flutuando onde não deviam, simples e perturbador ao mesmo tempo. Número 5. Por que bater o cotovelo daquele jeito dá um choque elétrico? Não é exatamente dor, é pior. É aquela sensação de choque, formigamento e agonia que desce pelo braço inteiro até os dedos. E sempre que acontece, você jura que bateu no lugar mais desprotegido do corpo humano. E a verdade? Você está certo. O responsável por essa tortura é o nervo ulnar, um dos principais nervos do braço. Ele vai do pescoço até os dedos anelar e mindinho, e no caminho ele precisa passar pelo cotovelo. O problema é como ele passa. Na maioria do trajeto, os nervos do corpo ficam protegidos debaixo de camadas de músculo, gordura e osso. Mas no cotovelo, o nervo ulnar passa por um canal estreito chamado túnel cubital, onde ele fica coberto apenas por pele e uma camada finíssima de tecido, sem músculo, sem gordura, sem proteção nenhuma. É basicamente um fio elétrico exposto. Quando você bate aquele ponto específico do cotovelo contra algo, você está comprimindo o nervo ulnar diretamente contra o osso. E o nervo faz o que qualquer nervo faz quando é esmagado, dispara sinais de dor e formigamento na direção dos dedos. É por isso que o choque não fica no cotovelo, ele desce até a mão.
Em inglês, esse ponto se chama funny bone, mas de engraçado ele não tem nada não, viu? O nome é, na verdade, um trocadilho com o osso do braço, o húmero, que em inglês é humerus, parecido com humerus, uma piada anatômica que provavelmente foi inventada por alguém que nunca bateu o cotovelo na quina de uma mesa. Número 4. Por que, quando fica tudo em silêncio, a gente ouve um apito? Você desliga tudo. TV, celular, ventilador, o quarto fica em silêncio absoluto. E aí, do nada, um zumbido, um apito fino, constante, que parece vir dentro da sua cabeça. Quanto mais silêncio, mais alto ele fica. Não, você não está imaginando. E não é necessariamente tinnitus. O que acontece é que o seu ouvido é uma máquina absurdamente sensível. Dentro da sua cóclea, a estrutura é em formato de caracol no ouvido interno. Existem cerca de 15.000 células ciliadas. São elas que transformam vibrações sonoras em sinais elétricos para o cérebro, e elas estão trabalhando o tempo inteiro, mesmo quando não tem som nenhum. Quando o ambiente fica silencioso de verdade, seu cérebro faz algo que parece contraintuitivo. Ele aumenta o ganho do sistema auditivo. É como aumentar o volume de um microfone no máximo num quarto vazio. O microfone vai captar o próprio ruído eletrônico. E é exatamente isso que acontece com você. Seu ouvido começa a captar a atividade elétrica espontânea das próprias células ciliadas. Olha que loucura e que maneiro! O apito que você ouve é literalmente o som do seu sistema auditivo funcionando no vazio a todo vapor, perfeitinho, perfeitinho. Ele está tão acostumado a processar sons que quando não tem nenhum, ele processa a si mesmo. Vai ser perfeito assim, lá no meu ouvido. Isso acontece com praticamente todo mundo em ambientes extremamente silenciosos. Tanto que em câmeras anecoicas, aquelas salas projetadas para eliminar 99,9% do som, são quase insuportáveis para a maioria das pessoas. O silêncio absoluto não é paz, é perturbador, porque nele você escuta tudo que normalmente o mundo abafa. Seu coração, sua respiração, esse zumbido fantasma que nunca para. Número 3. Por que às vezes a gente engasga com a própria saliva? Você não estava comendo, não estava bebendo, estava só ali, vivendo, e do nada engasgou com a própria saliva. Tossindo que nem louco, com os olhos lacrimejando e pensando: como eu errei em algo que faço automaticamente desde que nasci, engolir. A resposta é porque engolir não é tão simples quanto parece. O ato de engolir envolve mais de 20 músculos e uma coreografia que precisa ser perfeita. Quando você engole, a epiglote, uma aba de cartilagem na sua garganta, precisa fechar a entrada da traqueia no momento exato em que o alimento ou a saliva passa. Se ela fecha, vai para o esôfago. Se ela atrasa uma fração de segundo, vai para o pulmão. E o corpo reage com uma tosse violenta para expulsar o que entrou no lugar errado. Esse timing é controlado pelo tronco encefálico, a parte mais primitiva do seu cérebro. Ele coordena engolir e respirar ao mesmo tempo, alterando entre os dois sem você perceber. Você engole saliva entre 500 e 700 vezes por dia, a maioria sem nem notar. Mas, de vez em quando, o sistema falha. Pode ser porque você estava falando e engolindo ao mesmo tempo. Pode ser porque estava distraído, muito cansado ou deitado numa posição estranha. O tronco encefálico errou o timing por milissegundos e a saliva escorregou para onde não deveria. O mais impressionante é que seu corpo resolve isso em segundos. A tosse que vem é um reflexo de proteção brutal. O ar é expulso a velocidades que podem chegar a 150 km por hora
para limpar a via aérea. É desconfortável, constrangedor, mas é incrivelmente eficiente. Então, não, você não esqueceu como engolir, seu corpo só errou uma entre 700 tentativas. Se fosse uma porcentagem, isso seria uma taxa de acerto de 99,8%. Não está nada mal. Número 2. Por que a gente ouve o mar quando encosta uma concha no ouvido? Quase todo mundo já fez isso quando criança. Pega uma concha grande, encosta no ouvido e lá está ele, o som do mar. Aquele ruído constante, suave, que parece uma onda quebrando ao longo, parecia mágica. Só que não é o mar. Nunca foi. O que você está ouvindo é o som ambiente ao seu redor sendo amplificado e filtrado pela cavidade da concha. Funciona assim. O ar ao seu redor nunca está completamente parado. Tem sons de ventilação, de trânsito distante, do vento, de aparelhos eletrônicos, dezenas de frequências sonoras que seu cérebro normalmente ignora por serem muito baixas. Quando você coloca uma concha no ouvido, a cavidade interna dela funciona como uma câmara de ressonância. Certas frequências do som ambiente entram, batem nas paredes curvas da concha, reforçam umas às outras e se amplificam. O resultado é aquele ruído branco contínuo que o cérebro associa a mar. E a prova mais clara de que não é mágica, você consegue o mesmo efeito com um copo, uma tigela, ou até curvando as mãos sobre o ouvido. Qualquer cavidade que crie ressonância vai produzir um som parecido. O formato espiral da concha só faz isso de maneira mais bonita e eficiente. E tem um detalhe interessante. Se você fizer o teste no ambiente mais barulhento, o som do mar fica mais alto. E no ambiente mais silencioso, ele diminui. Isso porque o som depende do que está ao redor, não do que está dentro da concha. A concha está vazia. Sempre esteve. Então, aquele momento mágico da infância era, na verdade, uma aula de acústica disfarçada. Seu ouvido já sabia física antes de você pisar numa sala de aula. Número 1. Por que algumas pessoas espirram quando olham para o sol? Você sai de um lugar escuro, olha para o céu e... Achei! Do nada, sem gripe, sem poeira, sem nada no nariz, só a luz do sol e um espirro que não faz o menor sentido. Se isso acontece com você, parabéns. Você faz parte de um grupo seleto. Isso afeta entre 18% a 35% da população mundial e tem nome oficial. Chama-se reflexo de espirro fótico. Ou, no nome mais divertido da medicina, síndrome SHE, que é uma sigla real para Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outburst. Sim, alguém forçou essa sigla para funcionar. E sim, é genético. Mas por que a luz causaria um espirro? As duas coisas não têm nada a ver uma com a outra. E esse é exatamente o ponto. O problema está na fiação. O nervo trigêmeo é o responsável pelas sensações do rosto, incluindo o reflexo de espirrar quando algo irrita o nariz. E o nervo óptico é o que transmite informações visuais. Os dois passam muito próximos um do outro dentro do crânio. Em algumas pessoas, quando o nervo óptico passa com intensidade, como quando você olha para uma luz forte, o sinal vaza para o nervo trigêmeo. O cérebro recebe o sinal cruzado e interpreta como tem algo irritando o nariz e manda você espirrar. É basicamente um curto-circuito neurológico inofensivo, mas impossível de controlar. E o mais curioso, esse traço é hereditário dominante. Se um dos seus pais espirra no sol, você tem cerca de 50% de chance de ter herdado isso. Gerações inteiras de famílias espirram toda vez que saem de casa num dia claro. A ciência ainda não sabe exatamente por que a evolução manteve esse reflexo. Ele não serve para nada, não protege, não ajuda, não faz sentido. É só um bug no sistema nervoso que foi passando de geração em geração porque nunca fez mal o suficiente para ser eliminado. Então, se você espirra olhando para o sol, não se preocupe, é só a evolução dizendo que nem toda a atualização vem sem glitch. Número 1. Por que o edifício mais perigoso de Manhattan existe? No centro de Nova York, o Citigroup Center,
parece um arranha-céu comum, mas ao observar a base, é possível notar algo fora do padrão. As 4 colunas de sustentação não ficam nos cantos, e sim no meio de cada fachada, deixando um vão de 2 andares livres. Essa solução foi adotada nos anos 70, quando a igreja St. Peter's, que ocupava parte do terreno, se recusou a vender o espaço. Para preservar o templo e construir a torre, os engenheiros recuaram os pilares e apoiaram o prédio em grandes pernas dobradas de aço. O cálculo original considerava ventos frontais e laterais, os mais comuns na cidade. Meses após a inauguração, uma estudante de engenharia entrou em contato com o projetista William Lemercier e perguntou: e se o vento vier na diagonal, batendo na quina? Ao refazer as simulações, Lemercier descobriu um problema. Durante a obra, as soldas previstas nas juntas de aço foram substituídas por parafusos menos resistentes. Em caso de ventos diagonais fortes, como os de um furacão, havia risco concreto de colapso, estimado em 1 para 16 a cada temporada de furacões. A correção foi feita de forma reservada. Durante semanas, operários trabalharam à noite soldando mais de 200 juntas, enquanto a polícia mantinha um plano de evacuação para até 200 mil pessoas. O caso se tornou público nos anos 1990 e passou a ser estudado como referência em ética na engenharia. Número 2. O universo tem um cheiro? De certa forma, sim, embora não seja algo que possamos sentir diretamente com o nariz, mas alguns astronautas que retornaram de caminhadas espaciais descrevem o cheiro do espaço de maneira bastante específica. Eles não sentem esse cheiro no vácuo, claro. O espaço sideral é quase inteiramente desprovido de moléculas que poderiam carregar aroma. Mas quando os trajes espaciais são despressurizados e as ferramentas retornam à cabine da ISS, um cheiro metálico intenso se espalha no ambiente. Segundo relatos, o cheiro lembra metal queimado, fumaça de solda, carne grelhada ou até ozônio. Mas o que causa isso? Cientistas explicam que esse aroma provavelmente vem de moléculas excitadas como hidrogênio ionizado, oxigênio atômico e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos gerados por estrelas em colapso, supernovas e radiação cósmica. Quando essas partículas colidem com superfícies frias dos trajes, oxidam rapidamente e liberam compostos voláteis que se tornam perceptíveis apenas dentro das naves. Ou seja, o universo não tem um cheiro como o de um perfume no ar, mas sim como um rastro químico deixado por explosões estelares, queimaduras atômicas e restos de poeira cósmica. Se fosse possível cheirar o cosmos, provavelmente ele teria o aroma de uma fábrica siderúrgica com poeira de estrela. Número 3. É verdade que o dólar não foi inventado nos Estados Unidos? Sim. O nome dólar tem origem europeia e é mais antigo do que o próprio país. Ele vem de Walking-Staller, uma moeda de prata cunhada em 1519 na cidade de Walking-Stall, na região da Boêmia, hoje parte da República Tcheca. Com o tempo, o termo foi abreviado para thaler e, nos Países Baixos, transformado em dólar. Quando colonos britânicos cruzaram o Atlântico, a palavra se adaptou ao inglês como dólar. Durante o período colonial nas Américas, o comércio não dependia de uma moeda única. Circulavam moedas britânicas, francesas e, principalmente, o peso espanhol, que era chamado de Spanish dollar pelos colonos. Por ser amplamente aceito e não ter vínculo direto com a coroa britânica, o termo dólar se popularizou. Em 1792, já independentes, os Estados Unidos criaram o seu sistema monetário e escolheram o dólar
como unidade oficial, inspirando-se no nome que já era comum no comércio. Hoje, mais de 25 países emitem moedas chamadas dólar, como Canadá, Austrália e Taiwan. E pelo menos 7 nações, como o Equador, usam o dólar americano como moeda oficial. O nome que começou em uma mina de prata na Europa, portanto, tornou-se um dos termos mais reconhecidos na economia mundial. Número 4. Quanto tempo a humanidade sobreviveria se o Sol apagasse? Se o Sol simplesmente apagasse agora, ainda levaríamos 8 minutos e 19 segundos para notar. É o tempo que a luz leva para chegar até a Terra. Depois disso, mergulharíamos em escuridão total. Sem luz solar, a temperatura global começaria a cair rapidamente. Em uma semana, a média da superfície terrestre já estaria abaixo de 0 graus Celsius. Sem fotossíntese, as plantas morreriam, colapsando as cadeias alimentares baseadas em energia solar. Em um ano, o planeta enfrentaria algo em torno de menos 70 graus Celsius. Os oceanos congelariam progressivamente a partir da superfície. No fundo, ainda haveria calor vindo do interior da Terra, protegido por uma camada de gelo, mas inacessível para a maioria da vida complexa. As únicas zonas onde a vida humana poderia existir por mais tempo seriam ambientes isolados com fonte de calor própria, bases subterrâneas próximas a fontes geotérmicas, submarinos nucleares ou instalações com reatores e cultivo artificial de alimentos. Mesmo nesses cenários, projeções astrobiológicas sugerem que a espécie humana não passaria de 2 a 3 anos antes de esgotar recursos ou entrar em colapso social. Já a vida microbiana teria mais chances. Bactérias quimiosintéticas que vivem nas profundezas dos oceanos, próximas a fontes hidrotermais, poderiam sobreviver por milhões de anos, usando energia química em vez de solar. Em resumo, o Sol é mais do que luz. É o suporte primário de quase toda a vida na Terra. Se ele apagar, o colapso não seria imediato, mas seria inevitável. Número 5. Qual é o menor país do mundo e por que quase ninguém o visita? O menor país do mundo em área e população é o Vaticano, com apenas 0,44 quilômetros quadrados e cerca de 800 habitantes. Mas o título de país menos visitado vai para Tuvalu, um pequeno arquipélago no meio do Oceano Pacífico, entre a Austrália e o Havaí. Com 26 quilômetros quadrados de área e cerca de 12 mil habitantes, Tuvalu recebe menos de 3 mil turistas por ano, número menor que o de uma praia média em Ubatuba num domingo ensolarado. Por quê? Chegar lá é difícil. Apenas 2 companhias aéreas operam voos para o país, saindo de Fiji, e em poucos dias da semana. A infraestrutura também é limitada. Não há resorts, caixas eletrônicos e o uso de cartão de crédito é raro na maioria dos comércios. As opções de hospedagem são simples e a oferta turística é mínima. Apesar das praias desertas, recifes de coral preservados e uma pista de pouso que serve como campo de futebol comunitário ao pôr do sol. O que mais chama atenção, no entanto, é o risco existencial que Tuvalu enfrenta. Grande parte do território está a menos de 3 metros acima do nível do mar e projeções climáticas indicam que o país pode ser totalmente submerso até o fim do século. Como resposta, o governo já está desenvolvendo uma versão digital de Tuvalu no metaverso, para preservar a sua identidade cultural e soberania virtual, mesmo se a terra firme desaparecer. Ou seja, além de ser o menos visitado, Tuvalu pode se tornar o primeiro país do mundo a existir apenas na memória e na nuvem. Número 6. É possível clonar um dinossauro hoje? Não, não é. Pelo menos não com a tecnologia e os materiais que temos hoje. Para clonar um organismo é necessário ter DNA suficientemente preservado, e isso é justamente
o maior obstáculo. O problema é que o DNA se degrada com o tempo, mesmo em condições ideais. Estudos indicam que, após cerca de 6 milhões de anos, qualquer sequência genética se fragmenta completamente. Como os dinossauros não avianos foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, nenhum fóssil até hoje trouxe material genético intacto o suficiente para possibilitar uma clonagem. Diante disso, cientistas têm explorado outras duas abordagens. A primeira é encontrar tecidos congelados em áreas de permafrost, como já ocorreu com mamutes, mas isso é altamente improvável no caso de dinossauros que viveram em climas quentes e tropicais. Número 2, editar geneticamente aves modernas, que são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Essa abordagem envolve identificar genes adormecidos, como os que poderiam ativar uma cauda ou dentes em galinhas, e tentar reativá-los em embriões. Alguns experimentos já conseguiram modificar estruturas embrionárias, gerando traços reptilianos, mas sem produzir um animal funcional e viável. Além das barreiras técnicas, há limites éticos, legais e ambientais que restringem pesquisas desse tipo, especialmente em estágios avançados de desenvolvimento. Ou seja, embora a ficção científica tenha popularizado a ideia de dinossauros clonados a partir de DNA preservado em âmbar, nenhum laboratório real conseguiu nem chegar perto disso. Por enquanto, e provavelmente por muitas eras geológicas, o tiranossauro vai continuar existindo só nas telas do cinema. Número 7. Por que o nosso cérebro inventa vozes e conversas quando estamos sonhando? No meio de um sonho, você conversa com pessoas, ouve frases completas, responde com lógica, ou quase, mas ninguém ali existe. De onde vem esse diálogo todo? A ciência mostra que durante o sono REM, o cérebro ativa áreas associadas à linguagem, à memória e à imaginação. Mas o córtex pré-frontal, responsável por senso crítico e controle de realidade, praticamente desligado. Ou seja, o cérebro escreve, atua e assiste ao roteiro ao mesmo tempo, usando fragmentos de memórias reais, vocabulário já armazenado e combinações livres entre ideias. Na prática, você está sozinho, mas com um elenco completo da sua mente em improviso total. Número 8. Existe mesmo uma lei brasileira que reserva um aeroporto para ETs? Sim. Desde 1995, o município de Barra do Garças, Mato Grosso, mantém em vigor uma lei que destina uma área específica para pousos de discos voadores. A proposta foi apresentada pelo então vereador Valdom Varjão, posteriormente senador, e aprovada na Câmara Municipal por 7 votos a 3. O texto oficial define 5 hectares como área pública de utilidade interestelar. A cidade, situada na região do Araguaia, já acumulava décadas de relatos de luzes não identificadas, supostos pousos e histórias de abdução. O Discoporto surgiu como forma de registrar oficialmente essa peculiaridade local e, ao mesmo tempo, promover o turismo. No local foi instalado um obelisco metálico de 15 metros e placas de boas-vindas escritas em português e em esperanto, língua criada no século XIX com a proposta de comunicação universal. A prefeitura chegou a anunciar a instalação de balizadores luminosos para orientar eventuais naves, mas a execução não foi adiante por falta de recursos. Apesar de nunca ter recebido visitantes extraterrestres assim, confirmados, com check-in e tudo mais, o espaço se tornou ponto turístico. Ufólogos organizam vigílias noturnas e agências locais oferecem passeios que incluem o Discoporto e trilhas para formações rochosas associadas às lendas regionais, como a Serra do Roncador. Do ponto de vista jurídico, a lei municipal permanece válida. Assim, se algum dia uma nave pousar ali, a cidade poderá alegar que já estava preparada, com terreno demarcado, monumento instalado e registro oficial em lei. Número 9.
Por que às vezes acordamos com a sensação de estar caindo da cama? O fenômeno é conhecido como mioclonia noturna. Ele ocorre na transição entre vigília e o sono, quando o cérebro reduz a atividade dos motoneurônios para que o corpo entre em repouso. Esse desligamento nem sempre é perfeitamente sincronizado e, em alguns casos, o sistema nervoso interpreta o relaxamento muscular como sinal de perda de equilíbrio. O resultado é um espasmo involuntário que dura frações de segundo. Pesquisadores apontam que cerca de 70% das pessoas já experimentaram esse espasmo em algum momento da vida e até 10% o sentem com frequência diária. Alguns fatores aumentam a probabilidade de ocorrência: consumo de cafeína no final do dia, estresse elevado, exercícios intensos antes de dormir e privação de sono. Há também uma hipótese evolutiva. Em ancestrais que dormiam em locais altos ou instáveis, como galhos ou rochas, um reflexo brusco poderia evitar quedas reais. Hoje o reflexo continua presente, mas a queda é apenas interpretada pelo cérebro, que muitas vezes a incorpora ao sonho, fazendo a pessoa acordar com a sensação de despencar. O fenômeno é sim benigno e não representa risco, mas pode ser um indicativo de que o corpo ainda não entrou totalmente no estado de relaxamento. Ajustar a rotina antes de dormir, reduzindo estimulantes e desacelerando atividades pode ajudar a evitar o seu susto. Número 10. O que aconteceria se todos os insetos parassem de voar por 24 horas? À primeira vista, pareceria um dia de paz. Pode confessar que eu pensei nisso na hora. Sem mosquitos unindo no ouvido, sem marimbondos dando rasante, sem abelhas rodando o café da manhã. Mas essa calmaria teria um preço e ele começaria a ser cobrado muito antes do silêncio acabar. Sem insetos no ar, a polinização estagnaria por completo. Abelhas, borboletas, besouros, mariposas, todos essenciais para fertilizar flores, estariam no chão? Para muitas plantas agrícolas e nativas, esse trabalho não pode esperar. Um único dia sem polinização pode comprometer ciclos reprodutivos inteiros, atrasar safras e afetar colheitas semanas depois, especialmente em cultivos de alto rendimento. Ao mesmo tempo, a cadeia alimentar sentiria o impacto imediato. Pássaros, sapos, morcegos e lagartos que se alimentam exclusivamente de insetos voadores passariam o dia em jejum. Filhotes famintos, já com reservas de energia limitadas, correriam risco real de morte. E mesmo o ar sentiria a falta deles. Insetos voadores movimentam poeira, esporos, micro-organismos e partículas orgânicas invisíveis. Pequenos aerossóis biológicos que ajudam a regular a umidade, a temperatura e até a formação de nuvens em florestas tropicais. É ou não é de pirar um negócio desse? Um dia sem esse trânsito invisível poderia afetar microclimas inteiros. Curiosamente, haveria também um efeito colateral no mundo da aviação. Um fenômeno pouco conhecido chamado bug splatter, o acúmulo de insetos no nariz de aviões, pode interferir em leituras de sensores e testes de aerodinâmica. Por um dia, engenheiros e pilotos de testes poderiam respirar aliviados com fuselagens limpas e leituras estáveis. Outro reflexo viria na área da saúde pública. Com mosquitos e pernilongos no chão, a transmissão de doenças como dengue, malária e zika cairiam temporariamente, mas o alívio seria curto. Os insetos ainda estariam vivos e prontos para retomar a sua rotina assim que voltassem a voar. No fim das contas, 24 horas pode parecer até pouco, mas no mundo onde insetos fazem parte de quase todos os processos biológicos, da alimentação ao clima, um dia sem voo seria como frear por instantes a engrenagem mais discreta e essencial da vida na Terra. Essa é a sua dose mensal de boas notícias. Número 10, Tatiana Sampaio e a polilaminina. O encontro com Laís Souza. A gente começa com a notícia que mais viralizou no Brasil em fevereiro e com toda a absoluta razão.
Tatiana Sampaio é bióloga, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela passou quase 30 anos da vida estudando uma proteína chamada polilaminina. 30 anos em laboratório, sem holofote, sem fama, sem viralizar em rede nenhuma. E sem o apoio que mereceu durante esse tempo todo. E o que essa proteína faz? Ela ajuda a reconectar a medula espinhal. Em termos simples, quando uma pessoa sofre uma lesão na medula e fica paralisada, é porque a conexão entre o cérebro e o corpo foi cortada. A polilaminina age como uma espécie de ponte. Ela cria as condições para que os nervos voltem a crescer e se reconectar. Em janeiro de 2026, a Anvisa aprovou o estudo clínico de fase 1, o primeiro passo para provar que o tratamento é seguro em humanos. O laboratório Cristália é o patrocinador. A pesquisa é 100% brasileira. E agora vem a parte que aperta o nosso peito. Laís Souza foi ginasta olímpica. Competiu em 4 edições dos Jogos Pan-Americanos. Representou o Brasil no mundo inteiro em janeiro de 2014. Enquanto treinava esqui aéreo para tentar uma vaga nas Olimpíadas de Inverno, sofreu um acidente. Fraturou a vértebra C3. Perdeu os movimentos do corpo. Tetraplégica aos 25 anos de idade. 12 anos depois, em janeiro de 2026, Laís foi até o Rio de Janeiro para fazer uma coisa que ela disse que nunca imaginou que faria: abraçar Tatiana Sampaio pessoalmente. No seu Instagram, ela escreveu: "Eu sempre disse que viajaria para qualquer lugar do mundo se surgisse uma pesquisa verdadeiramente promissora. E nunca, nem nos meus melhores sonhos, imaginei que essa luz estaria tão perto, aqui na nossa casa, no nosso país." Mas Laís não parou por aí. Ela também conheceu Bruno Drummond de Freitas, o primeiro paciente a receber a polilaminina no mundo. Bruno sofreu um acidente de carro em 2018, fraturou a coluna em 2 pontos. Diagnóstico: tetraplegia completa. Depois da aplicação da polilaminina, Bruno passou por uma evolução progressiva e voltou a andar. Laís abraçou Bruno, abraçou Tatiana e disse com os pés no chão: "Continuo acompanhando cada notícia, entrevista, podcast e atualização com otimismo, cautela e pés no chão." E é importante deixar claro: a polilaminina ainda está em fase de testes, não é cura milagrosa, não está à venda. Inclusive, Laís precisou alertar que golpistas estão se passando pela equipe de pesquisa tentando vender a substância e pedindo Pix. A polilaminina não está sendo comercializada. Se alguém oferecer, é golpe. Mas o que já existe? A pesquisa, os resultados, a aprovação da Anvisa, o caso do Bruno é real e é brasileiro. 30 anos de ciência. Uma pesquisadora que nunca desistiu. Uma proteína que reconecta o que parecia perdido para sempre. E um encontro em fevereiro de 2026 que mostrou que a esperança, às vezes, está mais perto do que a gente imagina. Número 9. CRISPR pode reverter resistência a antibióticos. Olha que massa! Você já deve ter ouvido falar de superbactérias. São bactérias que evoluíram tanto que nenhum antibiótico existente consegue matar. Você toma o remédio e a bactéria simplesmente ignora, tipo, "tô nem aí pra você, bicho." Como se nada tivesse acontecido. Isso já é um problema real, mas o que assusta é a projeção. Se nada mudar, superbactérias podem causar 10 milhões de mortes por ano até 2050. Mais que câncer.
E o motivo é simples. A gente abusou dos antibióticos por décadas e as bactérias aprenderam a se defender. Bom, em fevereiro de 2026, cientistas da Califórnia, em San Diego, publicaram algo que pode mudar essa história. Eles criaram um sistema baseado em CRISPR, a famosa ferramenta de edição genética que não mata a bactéria diretamente. Ele faz algo mais inteligente, desliga o gene da resistência ao antibiótico. É como se você tirasse o escudo de um soldado. A bactéria continua ali, mas agora o antibiótico que não funcionava antes volta a funcionar. A sacada é genial, porque não tenta reinventar o antibiótico, tenta reconectar o antibiótico que a gente já tem com a bactéria que tinha aprendido a resistir. Em vez de criar uma arma nova, eles tiram a armadura do inimigo. Inteligente, não é? Nos testes de laboratório, o sistema funcionou, a resistência foi revertida, os antibióticos convencionais voltaram a eliminar bactérias que antes eram intocáveis. Ainda é pesquisa de estágio inicial. Não vai chegar ao hospital amanhã, mas o princípio é revolucionário. Se funcionar em escala, pode ser a virada num dos maiores problemas de saúde pública do planeta. Num mundo onde as bactérias estavam vencendo, a ciência acabou de empatar o jogo. Número 8. New York proíbe sacos de lixo para crianças de abrigo. Imagina que você é uma criança. Você acabou de ser tirada de sua casa, por qualquer que seja o motivo. Pode ser negligência, pode ser violência, pode ser simplesmente porque não tinha mais ninguém para cuidar de você. E aí alguém te entrega um saco de lixo preto, daqueles de 100 litros, e diz: coloca suas coisas aí. Suas roupas, seus brinquedos, seu caderno de escola, tudo dentro de um saco que normalmente carrega o que ninguém mais quer. Isso não era exceção, era regra. Em Nova York, milhares de crianças que entravam no sistema de acolhimento recebiam sacos de lixo como único meio para carregar seus pertences de um abrigo para o outro. Nenhuma mala, nenhuma mochila, um saco preto. E o pior, ninguém achava estranho. Era só como as coisas funcionavam. Até que em fevereiro de 2026, Nova York aprovou uma lei simples, tão simples que dói pensar que precisou virar lei. Toda criança que entra no sistema de acolhimento agora tem direito a uma mala ou bolsa de verdade. Soa absurdo, não é? Não um saco de lixo, uma mala. Com alça, com zíper, com o mínimo de dignidade que qualquer ser humano merece, muito mais uma criança. A ideia nasceu de uma campanha que já vinha crescendo nos Estados Unidos, onde organizações vinham repetindo a mesma pergunta: por que tratamos os pertences de uma criança como lixo, justamente no momento em que ela mais precisa sentir que importa? Parece pequeno, é só uma mala. Mas para uma criança que acabou de perder tudo, a diferença entre um saco de lixo e uma mochila é a diferença entre você é descartável e você merece cuidado. Número 7. Cegueira intratável é tratada pela primeira vez. Agora imagina que você está perdendo a visão, lentamente, dia após dia. Tudo vai ficando cada vez mais escuro. Você procura um médico, faz exame e ouve a frase que nenhum paciente quer ouvir: não existe tratamento. Isso era a realidade para pacientes com hipotomia ocular crônica, uma condição em que a pressão dentro do olho cai a nível tão baixo que o olho começa a se deteriorar. A visão vai embora aos poucos e o caminho era sempre o mesmo: cegueira irreversível. Sem cirurgia, sem remédio, sem nada. Até fevereiro de 2026,
Médicos do Hospital Moorfields, em Londres, um dos centros oftalmológicos mais respeitados do mundo, conseguiram reverter a condição com algo surpreendentemente simples: uma injeção. O procedimento foi testado em 8 pacientes que tinham sido considerados casos sem solução. 7 dos 8 melhoraram. A pressão ocular se estabilizou. A visão voltou a melhorar gradualmente. Uma das pacientes, Nikki Guy, descreveu a experiência. Minha visão voltou lentamente. O progresso parece extraordinário. O que torna isso tão importante não é só o resultado, é o que ele representa. Era uma condição classificada como intratável, sem opção terapêutica, sem esperança. E agora existe um tratamento que funciona em quase 90% dos casos testados. Claro, ainda é um estudo pequeno. Precisa de mais testes, mais pacientes, mais tempo. Mas para quem vivia no escuro sem nenhuma porta de saída, uma injeção acendeu a luz. Na medicina, quando algo passa de impossível para tratável, o mundo inteiro muda. Número 6. Brasil conquista o primeiro ouro em Olimpíadas de Inverno. O que um país tropical que nunca viu neve na maioria do território está fazendo no topo do pódio olímpico de inverno? 14 de fevereiro de 2026, sábado de carnaval. Enquanto metade do Brasil estava fantasiado na rua, um cara chamado Lucas Pinheiro Braten estava a mais de 3.000 metros de altitude em Bormio, na Itália, descendo uma montanha a mais de 100 km por hora, com 2 esquis nos pés e uma bandeira verde e amarela aqui no coração. E ele ganhou ouro, primeiro ouro da história do Brasil em Olimpíadas de Inverno, primeiro ouro da América do Sul inteira. Lucas nasceu na Noruega, filho de pai norueguês e mãe brasileira. Cresceu dividido entre Oslo e o interior de São Paulo. Competiu pela Noruega, foi talentoso, mas em 2023 anunciou aposentadoria. Todo mundo achou que tinha acabado, só que Lucas tinha outro plano: voltar, dessa vez pelo Brasil. Eu não voltei para esse esporte para participar. Eu adoro o gosto do ouro. Na prova do slalom gigante, ele largou primeiro e cravou o melhor tempo. Na segunda descida, manteve a vantagem. Tempo combinado, 2 minutos e 25 segundos. O suíço Marco Odermatt, líder do ranking mundial, ficou com a prata quase 1 segundo atrás. E quando tocou o hino nacional brasileiro no pódio, Lucas chorou, dançou e depois disse algo que resume tudo: trazer 200 milhões de pessoas para o esporte de inverno é importante. Não importa de onde você é, não existem limitações, só oportunidades. Antes dele, o melhor resultado do Brasil em jogos de inverno era o 9º lugar da Isabel Clark no snowboard em 2006. 20 anos depois, saímos do 9º para o 1º e num sábado de carnaval. Número 5. Homicídios nos Estados Unidos caem na maior queda da história. Se você acompanha notícias, é fácil achar que o mundo está cada vez mais violento, cada vez mais perigoso, cada vez pior. O feed de notícias está sempre cheio de tragédia e, com o tempo, a gente começa a acreditar que é assim mesmo, que a violência só cresce. Bom, os números dizem o contrário. Dados divulgados em fevereiro de 2025 mostram que a taxa de homicídios nos Estados Unidos despencou. A queda, que começou em 2023, não só continuou, como acelerou, e o resultado é a maior redução de assassinatos já registrada na história moderna do país. Os Estados Unidos vinham de um pico em 2020, impulsionado pela pandemia, por tensões sociais e pelo aumento da circulação de armas. Todo mundo olhou aqueles números e pensou: vai piorar. Não piorou. Caiu. E caiu consistentemente, ano após ano, até se tornar a maior queda desde que os registros modernos começaram.
O Real Time Crime Index, que rastreia dados de criminalidade em tempo real, confirmou a tendência. Não é projeção, não é estimativa otimista, são dados concretos. E o mais importante, essa queda não aconteceu em um país qualquer, aconteceu no país que mais se associa à violência armada no imaginário global. Se os Estados Unidos conseguem reverter a curva, é evidência real de que a violência não é destino, é problema. E problemas têm solução. Claro, os Estados Unidos ainda têm taxas de homicídio muito acima de outros países desenvolvidos. Ainda é um problema gravíssimo, mas a direção importa. E a direção agora é para baixo. O mundo não está piorando. A gente só não está contando as boas notícias. Número 4. Tratado do Alto Mar entra em vigor. 2/3 da superfície da Terra são oceano. E até muito pouco tempo, quase nada disso era protegido por lei. Imagina o seguinte: a maior parte do planeta, o alto mar, aquela imensidão que não pertence a nenhum país, era basicamente terra de ninguém. Qualquer um podia pescar, minerar, despejar resíduos e não existia nenhum mecanismo legal para impedir. Menos de 1% das águas internacionais tinha algum tipo de proteção. 1%. Isso mudou. Em setembro de 2025, Marrocos se tornou o 60º país a ratificar o Tratado do Alto Mar das Nações Unidas, o número mínimo para ele entrar em vigor. E em 2026, o tratado finalmente se tornou lei internacional. O que ele faz? Cria um marco legal para proteger a biodiversidade em águas internacionais. Permite a criação de áreas marinhas protegidas no alto mar. Estabelece regras para avaliação de impacto ambiental antes de qualquer exploração. E obriga os países a compartilharem os benefícios dos recursos genéticos marinhos. São quase 2 décadas de negociação que finalmente chegaram a um resultado. A Greenpeace chamou de a maior vitória para os oceanos que já testemunhei. E o timing importa. Os oceanos absorvem cerca de 30% do CO2 que a gente joga na atmosfera. São o maior regulador climático do planeta. Se a gente destrói o alto mar, não tem plano B. Não existe outro oceano. Agora, pela primeira vez na história, 2/3 do planeta tem uma chance real de proteção. Não é perfeito. E implementação vai levar anos, mas a lei existe e isso muda tudo. Número 3, Caetano e Bethânia vencem o Grammy. 1º de fevereiro de 2026, noite do Grammy em Los Angeles. E o prêmio de melhor álbum de música global vai para 2 brasileiros com mais de 60 anos de carreira. Caetano Veloso e Maria Bethânia, pelo álbum Caetano e Bethânia ao vivo. Registro da turnê que rodou o Brasil entre 2024 e 2025. E a melhor parte, como Caetano ficou sabendo. Ele estava deitado na cama assistindo desenho animado com o neto. Quando viu o resultado, ligou para Bethânia: ganhamos. E ela respondeu: mentira. E ele: verdade. Para Caetano, é o 3º Grammy da carreira. Para Bethânia é o 1º. Décadas de palco, de emoção, de ser uma das vozes mais poderosas da música brasileira. E só agora o Grammy reconheceu. O álbum concorria contra nomes gigantes: Burna Boy, Youssou N'Dour, Anushka Shankar, e venceu. Um disco ao vivo gravado no Brasil, cantando em português, por 2 irmãos baianos que começaram na era da Tropicália e nunca pararam. E o que torna isso especial não é só o prêmio, é o que ele representa. A música popular brasileira, a MPB, ganhando no maior palco da indústria musical do mundo, não como curiosidade exótica, como o melhor álbum global do ano. Bethânia tem 78 anos, Caetano 83, e juntos acabaram de mostrar que a relevância artística não tem prazo de validade. Se isso não é uma boa notícia, nós aqui do Top 10 não sabemos então o que é. Número 2, vacina de HPV redesenhada para caçar câncer. Você provavelmente já ouviu falar da vacina de HPV. Aliás, se não está em dia, acho bom providenciar, viu?
senão a sua e de todas as pessoas que estão próximas a você. Aliás, todas as vacinas, todas que você tem que tomar, tome, por favor. Estamos conversados? É aquela que previne o câncer de colo do útero e que milhões de adolescentes tomam todo ano. Mas, e se a mesma vacina pudesse fazer mais? E se além de prevenir, ela pudesse tratar o câncer que já está ali? Em 18 de fevereiro de 2026, pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, mostraram que isso pode ser possível. E a solução não foi criar algo novo do zero, foi reorganizar o que já existia. Funciona assim: a vacina atual de HPV usa fragmentos da proteína do vírus para treinar o sistema imunológico a reconhecer a ameaça. O corpo aprende a produzir anticorpos e quando o vírus de verdade aparece, já sabe o que faz. O que os pesquisadores fizeram foi pegar um desses fragmentos de proteína e mudar a posição dele dentro de uma nanovacina feita de DNA. Mesmos ingredientes, arranjo diferente. E o resultado foi impressionante. A resposta das células T, que são as células do sistema imunológico que atacam diretamente tumores, foi multiplicada dramaticamente. É como se você pegasse as mesmas peças de Lego e montasse algo completamente diferente e muito mais poderoso. A frase que os próprios pesquisadores usaram resume bem: o arranjo pode ser tão importante quanto os ingredientes. Maneiro. Isso abre uma porta enorme, porque se um simples reposicionamento de proteína transforma uma vacina preventiva numa arma anticâncer, o mesmo princípio pode ser aplicado a outras vacinas, outras doenças, outros tumores. A vacina de HPV já salvava vidas prevenindo, agora pode salvar vidas atacando. Número 1. Uma célula-tronco gera 14 milhões que matam câncer. E a notícia número 1 de fevereiro de 2026 é sobre o que pode ser o maior avanço no tratamento de câncer nos últimos anos. Um dos maiores problemas da luta contra o câncer não é a falta de armas, é a falta de munição suficiente. O corpo humano tem um tipo de célula chamada NK, Natural Killer, traduzindo, assassina natural. Essas células fazem exatamente o que o nome sugere. Elas patrulham o corpo e matam células cancerígenas. O problema é que a gente não tem o bastante. E produzir essas células em laboratório até agora era caro, demorado e ineficiente. Bom, em 17 de fevereiro de 2026, cientistas da Academia Chinesa de Ciências publicaram na revista Nature Biomedical Engineering um método que muda o jogo. A partir de uma única célula-tronco retirada de sangue de cordão umbilical, eles conseguiram gerar 14 milhões de células NK funcionais, prontas para matar tumor. Para ter noção da escala, o método anterior precisava de uma quantidade absurda de vetor viral para modificar as células. O novo processo usa 1 para 600 mil disso. É como se antes você precisasse de um caminhão de combustível para mover um carro e agora bastasse uma gota. E não são células quaisquer. Os pesquisadores equiparam essas células NK com receptores CAR, tecnologia de ponta que faz a célula reconhecer um alvo específico no tumor e atacar com precisão. Tipo se eles misturaram o Neo e o John Wick numa treta só. Nos testes com modelos de leucemia em laboratório, as células suprimiram o crescimento dos tumores e prolongaram a sobrevivência. O impacto potencial é enorme. Terapias com células NK já existem, mas eram caras demais para escalar. Se esse método funcionar em humanos, pode transformar o tratamento de câncer de algo exclusivo para algo acessível. Uma célula, 14 milhões de assassinas de tumor. A ciência está escalando a luta contra o câncer, literalmente.
E aí, quantas dessas você já sentiu e nunca soube explicar? Comenta aqui embaixo qual foi a que mais te surpreendeu. E se você descobriu que espirra no sol por causa de um curto-circuito no cérebro e quer mais respostas que ninguém te deu, se inscreve, porque toda semana tem pergunta nova que você nem sabia que tinha. Esse vídeo de 1 hora que está aparecendo aí na tela também está recheado de novidades quentíssimas. Te vejo lá. Eu sou o Boco, esse é o Top 10.